nosso coração, que a gente orou, clamou tantas vezes. E esse sonho se realizou essa semana. A escola já está funcionando. Vai começar as aulas dia 17, mas a escola já está funcionando. É algo que Deus colocou no nosso coração e nós estamos muito felizes. Vamos lá, já deu 2 minutinhos. Vocês já conhecem o meu esposo, né? Muitas mulheres já seguem ele. Olá, gente. Todo mundo conhece ela. Eu estou aqui hoje, de alguma forma, para tentar abençoar também na vida de vocês. Eu achei interessante trazer o meu esposo, né? A gente vive algo muito lindo no nosso casamento, no nosso ministério, porque nós caminhamos juntos, né? Sempre foi assim. Todas as palavras de amor que a gente recebia era falando de nós dois juntos, e o ministério nosso é casado também, a gente caminha junto. E eu queria muito trazer ele aqui, porque o meu marido tem muita palavra de sabedoria. E falar sobre essa questão do casamento e incluir os homens nesse lugar, porque eu sei que tem homens aí também hoje que estão nos assistindo. O livro que a gente está fazendo, né, que é a trilogia das mulheres, né, a gente está pegando aquele livro que é a mulher guiada, né, pelo Espírito de Deus, né, que até esse livro se esgotou, né, eu falei que o livro esgotou, que é a mulher orientada pelo Espírito de Deus. Mas nesse livro, a mulher que Deus usa tem a história de Ruth. E eu estava pensando muito sobre relacionamentos, sobre os conflitos, sobre os desafios de estar casado. Eu achei tão interessante a gente falar algo sobre isso hoje juntos, né, amor? Quando ela me convidou para estar participando da live, para compartilhar um pouquinho na visão não só da mulher, né, dentro do ministério, do chamado que ela tem, tanto na casa quanto na igreja, mas do homem também, né, porque a participação dos dois tem peculiaridades de cada um dos lados. E ela falou, amor, fala um pouquinho, né, da postura, da posição do homem, para que uma mulher possa de alguma forma também ser bênção, e como o homem pode ser bênção ou até atrapalhar o chamado da mulher e vice-versa, né? Então a ideia é a gente compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive e com certeza compartilhar um pouco daquilo que a gente almeja viver também, que eu sempre falo que a gente prega mais aquilo que a gente prega é maior do que a gente vive, né? A gente prega às vezes esperanças que a gente ainda não alcançou, né? Então a gente está aqui na qualidade de em obras também, né? Com certeza, mas tentando compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já viveu e deseja viver. E eu vou falar um pouquinho assim, gente, vocês sabem que isso aqui é um estúdio gambiarra, né? A gente tá aqui se virando. E é tão simples, mas é tão gostoso essa simplicidade. A gente tá na sala da nossa casa, né? Se estiver travando, vocês também me avisem, porque eu acabei esquecendo, fazendo Wi-Fi de casa. Meu 4G é um pouco melhor e ficou no Wi-Fi, amor. Não tem problema. Eu esqueci de Se mudar. travar, pede para avisar. Mas amém. Eu queria falar com o Telmo, né? Vai ser uma conversa entre a gente, porque essa semana passada, eu acho, ele me chamou, que ele estava lendo um livro, ele foi convidado para fazer um prefácio de um livro, e ele me deu ele contou uma história do livro que para mim fez todo sentido, né? E desvendou assim de uma certa forma o nosso casamento, a forma como Deus tem agido nas nossas vidas, e eu até chamei ele aqui por isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre aquela parte do livro. Ok. É um prefácio maravilhoso que eu tô lendo o livro, e até esses dias fiz um prefácio do Spurgeon, A Maravilhosa Graça, uma honra poder fazer um prefácio de um livro desse. E essa história é interessante porque fala de uma mulher que ama coisas coloridas, ama coisas de qualidade, ama a vida. E ela encontrou um musgo, encontrou um limo, alguma coisa assim, na floresta, e trouxe para casa. E passado umas semanas, alguns dias, esse musgo começou a soltar ramos e caules e folhas e flores lindas, maravilhosas. E ela não esperava daquele musgo ali que ela trouxe lá da mata, aquilo ali. O que aconteceu? Aquele musgo estava numa floresta muito fria, onde era um ambiente muito alto nas montanhas, então sempre muito frio, e ele não dentro dele havia sementes. Só que essas sementes não produziam e não conseguiam dar os seus melhores resultados porque estavam num ambiente frio, um ambiente que não proporcionava esse florir.
E aí, como ela trouxe para a região dela, e na região dela tinha calor, ela botou esse musgo exposto ao sol, e tudo isso fez com que esse musgo, que não tinha muita expressão, começou a soltar caules e flores, uma mais linda que a outra. No livro, o contexto desse musgo é que a mulher, muitas vezes, é esse musgo que pode simplesmente ser algo sem expressão, mas num ambiente correto, na harmonia, na atmosfera correta, gerada por um marido que entende a sua posição, gerada por um homem que entende o valor, entende o calibre, entende a posição que a mulher tem, a sensibilidade, esse Wi-Fi impressionante de captar coisas que o homem não consegue. Então, se um homem consegue gerar um ambiente saudável, ele vai gerar naturalmente o que tem, extrair naturalmente o que tem de melhor desse musgo. Então, eu acredito que o homem tem um poder violento de gerar, né, sobre a esposa o que há de melhor, mas também ele tem o poder de extrair o que há de pior. Pode fazer da mulher o que há de pior vir dela. E esse lugar do homem, ele é impressionante porque Jesus extrai da igreja o melhor dela. Jesus cura ela. Jesus, ele extrai sempre o melhor. Ele não extrai o pior. Quem extrai o pior é o inimigo, né? Que planta o joio no meio do trigo. É o inimigo que faz isso. Então, assim como Jesus ama a igreja, assim o homem tem esse lugar, tem esse poder de extrair da mulher o melhor ou o pior dela. Pode fazer uma mulher virtuosa, uma mulher valente, forte, empoderada no seu lugar em Deus, e sem medo nenhum de perder lugar, porque quando o homem sabe onde está, a mulher naturalmente vai saber onde está também. Então é interessante essa história. E eu queria falar um pouco, porque estou sempre aí, né, rasgando o coração, falando, às vezes eu exponho tanta coisa nossa, amor. Eu sei que eu passo vergonha, me exponho. Nas ministrações, o pessoal já conhece, né, mas tu também me expõe nas tuas ministrações. Não, me expõe bastante. E a gente aprendeu a ministrar dessa forma, né, a rasgar o nosso coração, entender que o evangelho é simples, e ele é prático, ele é dia a dia. E eu queria falar um pouco sobre Ruth, no sentido que Ruth foi uma mulher desconstruída, né? Ruth era uma moabita, uma mulher que não tinha uma linhagem, né? Ela era de um povo diferente daquele povo escolhido, ela era uma moabita, e ela passa por um luto, né? Ruth perde o marido, perde o sogro, Ruth está ali com Noemi, e Ruth ainda tem uma sogra amarga. Jesus, quem é que pode se identificar aí que tem sogras amargas? E eu quero deixar um adendo aqui, abrir um parênteses, que honre a sua sogra, independente se ela seja uma sogra amarga, se ela esteja passando por algum momento difícil. Eu sei que talvez o que eu vou dizer é difícil para você, mas a honra que você está dando hoje para sua sogra, você vai colher amanhã. E infelizmente, a desonra que você também está plantando hoje é a desonra que você vai colher amanhã. Verdade. Através dos seus filhos. Então, às vezes as mulheres elas entram numa disputa com a sogra que eu não entendo e acabam, né, falando mal dela. A minha sogra sempre foi uma pessoa muito preciosa. Faz quanto tempo que ela... Perto de 10 anos já. A minha sogra, eu perdi ela há 10 anos, né? Mas sempre quando nós estávamos juntos, sempre conversava com ela, sempre honrei a minha sogra. E aí entrou, né, a Tereza, casou com meu sogro nesse lugar, e é uma pessoa que eu honro e amo muito, é como se fosse minha sogra. Então, eu quero deixar esse adendo. Você não tem noção da bênção que está reservada para você quando você honra a sua sogra. Mesmo que ela seja uma sogra amarga, que ela esteja passando por um momento difícil, não desonre a sua sogra. Ela é a mãe do seu bem mais precioso, do seu marido. E é interessante quando nós honramos os familiares do nosso marido, eles se sentem honrados, né, amor? Outro dia, a gente convidou a tua família para vir aqui. Isso é importante, a honra. Quando você honra a família do outro, você está honrando o outro. Né? Uma forma de dizer eu te amo para o esposo ou para a esposa é honrando a família dele e dela, né? Mesmo às vezes a gente tendo diferenças e divergências, o amor é uma escolha, o amor não é uma opção, né? O amor é mais que um sentimento, é uma decisão, né? Eu sempre falo, né, às vezes os casamentos, né, amor, chegam para nós dizendo que acabou o amor, né, o amor esfriou, tal. Mas eu sempre digo que a gente não é uma questão de escolha, a gente tem que escolher amar a nossa escolha.
A gente escolhe amar a nossa escolha. Então a nossa escolha foi a nossa esposa, o marido e a família, né, vem junto. Então quando você ama ela, é uma escolha amá-la, né? Então quando Jesus falou que tem que amar, não é uma opção, é uma escolha. Então você pode amar, né? Se manda amar o inimigo, com certeza a gente consegue amar a esposa. É que Jesus mandou amar o inimigo, é uma direção, uma ordem de Jesus, né? Então amar a esposa ficou fácil, né? Ai, amor. Não ficou tão ruim, né? Jesus. Então, a importância de amar a escolha, né? A nossa escolha. O Rodolfo, quando esteve aqui conosco, né, falou algo interessante. Nós não queremos viver uma aventura, queremos viver uma história. E viver uma história exige renúncias, exige processos de, principalmente para o homem. Eu falo com os homens, eu acredito que nós, quando a gente pede a mão e pega a mão da mulher lá, sai da sua família e a gente traz para o nosso aconchego, para um lar, a gente tem que entender que naquele momento nós estamos como Cristo morrendo na cruz. Ou seja, renunciando a nossa vida em favor dela. Não é uma questão de estar por baixo ou por cima, é estar no lugar correto. Então, um homem no lugar correto, uma mulher no lugar correto faz toda a diferença, né, amor? Também acho. Mas voltando ao assunto da sogra, que eu quero fechar esse parênteses, foi só um parênteses, às vezes a gente confunde também o amar e o honrar com deixar elas se envolverem na nossa vida. Eu quero dizer para você, não deixe sua sogra se envolver na sua vida, tomar as decisões que você e o seu marido precisam tomar, né? Quantos casamentos são destruídos porque não cortaram realmente o cordão umbilical, que deixam a sogra se envolvendo, ou o sogro, a família, enfim, em assuntos que é o casal que tem que decidir, né? Quantos homens se sentem deixados de lado pela mulher que não consegue largar a sua parentela para viver uma história com o marido, para viver essa família, né? Então, eu quero te aconselhar. Honrar e amar não é trazer ela para dentro da sua casa e ela comandar a sua casa. Inclusive, biblicamente, a gente precisa até se desligar geograficamente, né, amor? Quando a Bíblia fala em deixar pai e mãe, né? É deixar emocionalmente, deixar geograficamente, financeiramente, emocionalmente principalmente, né? Então o deixar é um processo que às vezes não é totalmente instantâneo, mas é interessante entender o processo do deixar, né? Até porque o homem amadurece quando ele deixa a mãe. Com certeza. Né? E não pode jogar na esposa, né? Porque daí vai virar um eterno filho. Jogar na esposa a expectativa que tinha sobre a mãe. Então, a comida da mãe. A comida da mãe sempre é a melhor, mas a gente tem que entender o novo tempo e não colocar sobre a esposa a expectativa que tinha sobre a mãe, né? É importante, eu falo para os homens que deixará o homem pai e mãe. Não é o moleque, né? Não é o menino, não é o homem. Então um homem que deixa pai e mãe, ele assume a sua esposa. Ele assume esse lugar dele, assume ela de verdade. Né? Vou dar um conselho para você, um homem aí. Coloca no seu WhatsApp a foto da sua esposa com você. Coloca no seu perfil de Instagram a foto da sua esposa com você. Eita. Assuma ela publicamente, assuma a sua esposa. Né? Eu acho... E eu acredito, né? Acho ou não gosto, eu falei sem querer, eu acho. Eu acredito, de verdade, que um homem ele tem o poder de gerar uma esposa. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele tirou de si, ele mesmo fez o homem. Ele fez do barro, ele fez o homem. Quando ele foi fazer a esposa, ele tirou do lado de Adão. Então, a mulher vem de Deus, a criação. Mas a esposa sai do homem. Então você tem, eu tenho, nós geramos a esposa que nós somos, porque ela sai de nós. Então a mulher que você tem, ela é exatamente aquilo que saiu de você, porque Deus adormeceu Adão e tirou de Adão a esposa. Então a mulher sai de Deus, mas a esposa vem de Adão, né? Então você tem o poder de gerar, poder de matar ou poder de trazer vida sobre a sua esposa, aquilo que a gente falou no início, né, do musgo, desse ambiente. Que ambiente? Às vezes, né, nós damos para os outros lá fora a melhor versão nossa. Né? A gente é simpático com a moça que nos atende, é simpático no trânsito, no trabalho. Em casa. E chega em casa, a pior versão a gente dá para nossa casa. Não que a gente tenha que ser grosso lá fora, mas a gente tem que dar a nossa melhor versão para os nossos filhos, para nossas esposas, que isso faz toda a diferença no ambiente que vai poder
de alguma forma gerar essas flores maravilhosas que elas são. E um recado para as sogras que estão me ouvindo aqui é que Noemi fez uma coisa que eu achei muito linda. Noemi disse para que elas fossem, né? Noemi falou, olha, vocês podem voltar para o seu povo, deixou elas livres. E Ruth, com todo o coração, desejou estar com a sogra. Então, assim, deixe os seus filhos quererem estar com você. Né? Às vezes você fica ali fazendo manipulação, manipula a vida do filho, manipula, no fim, atrapalha tanto a família, do filho ou da filha. Então seja como Noemi, diga assim, olha, né? Você é livre para fazer aquilo, né? De estar onde você quer estar. E aí eu creio que a família vai correr para você, assim como Ruth correu para Noemi. Fechando, parente da sogra. É verdade, deixa a sogra em paz. Amém. Uma coisa interessante, né, sobre Ruth, né, aproveitando, Boaz falou para Ruth, eu ouvi falar da sua bondade para com Noemi. Então, ou seja, quando você usa de bondade, né, você pode talvez não perceber, mas em Deus isso está guardado. E no momento correto, isso vai chegar nos ouvidos de quem deve. E Boaz se tornou um remidor para Ruth, porque Boaz disse isso. Eu ouvi falar da bondade como você tratou a sua sogra. Então olha que importante fazer aquilo que deve ser feito. Fazer o que deve ser feito. Se vai dar resultado, não é conosco, mas fazer aquilo que deve ser feito. E aí, continuando, Ruth então decide seguir Noemi, que queria ser chamada de Mara, porque estava totalmente amarga. Mas é engraçado que antes de Ruth ser totalmente restaurada, ela restaurou Noemi. Ela deu esperança para Noemi, né? Ruth escolheu ceder e trouxe esperança para a vida de Noemi. Então eu acredito que é o que eu quero falar hoje. Eu fui uma mulher que eu precisei ser construída em várias áreas, né? Vocês conhecem as ministrações, tem mulher que está maratonando as ministrações, me falaram, já até falaram no Viviflix. E as ministrações da Aba também, do Telmo, vocês têm ouvido e conhecem as nossas histórias, o que nós já passamos, né? De tantas coisas que eu precisei ser reconstruída por Deus. Eu sempre digo que o meu marido, esses dias eu olhei para ele e falei, amor, eu te amo tanto, tu é tão importante para mim, né? Sou tão feliz ao teu lado. Aí ele assim pra mim, o que houve? O que você está querendo? E aí eu falei, não, mas é porque eu tava com tanta gratidão no meu coração, porque aquilo que ele falou, daquele músico que estava num lugar tão ruim, que não conseguia florescer, dentro desse ambiente novo, de acolhimento, de aceitação, de palavras de encorajamento, começou a sair coisas que aquele músico nem sabia que tinha, talvez nunca tinha florescido. E eu descobri dentro do meu casamento que começou a florescer uma mulher que eu não conhecia. Sabe, virtudes de Deus na minha vida que eu jamais imaginei ter, né, amor? Vamos começar por uma parte até engraçada, que talvez você, mulher, passe por isso, mas eu não conseguia dirigir um carro, eu tinha muito medo. A Vivi, ela, quando eu conheci ela, eu vi nela um potencial enorme, eu vi aquelas sementes escondidas no musgo. E ela não tinha um encorajamento, não teve talvez a identidade forjada e fortalecida por um pai presente. Talvez você viva isso, talvez alguns são órfãos de pai vivo, né? E vivem essa situação, a orfandade gera buracos na nossa identidade. E ela não tinha essa coragem, ela não sabia quem ela era. Sabe aqueles elefantes que são amarrados numa cadeira? Já viu essa cena? Aquele também do... A Era do Gelo, que aquela mamute achou que ela era um gambá. Aquela mamute na Era do Gelo, ela achava que era um gambá. Então ela tinha medo de gavião, né? Ela tinha medo de passarinho, ela era um mamute. E então, às vezes, aquele elefante, ele tá ali porque ninguém falou para ele. Se ele tiver noção da força dele, ele não fica ali. E eu vi nela uma força, eu vi nela uma identidade, eu vi nela... Aí eu lembro que eu paguei a carteira dela. Falei, você vai fazer. Não, mas eu não consigo. Eu falei, já tá pago. Depois de pago eu não consigo, não posso perder aquele dinheiro. E aí ela foi lá, tirou a carteira e a gente foi morar em Belo Horizonte e ela começou a andar no centro de Belo Horizonte. Com a carteira recém, imagina, quem mora em BH sabe do que eu tô falando. Eu ia pro centro de BH com o carro, chorando, enfrentando. E ela enfrentou, e hoje ela viaja nas BRs, ela não tem medo nenhum de dirigir. Quando ela foi a primeira vez que eu vi ela cantava em casa, o potencial dela cantar, assim, amor, canta na igreja, você pode orar, eu lembro que foi até engraçado a cena, acho que ela já contou, a primeira vez que eu botei ela a orar,
né? Ela foi orar e ela pegou o microfone e eu fui orar pelas pessoas e ela com o microfone, a primeira vez que ela pegou o microfone, ela falou assim, ela começou a orar, ela dizia, abençoa esse povo, Senhor, abençoa esse povo, abençoa esse povo, abençoa essa povarada, abençoa esse povaréu, abençoa esse povo, e só saiu abençoa esse povo. Ela depois ela entrou no carro e falou, eu vou te pegar. Eu falei, não, eu tô te encorajando a viver coisas que tá dentro de ti. E hoje quando eu vejo ela, a cada 15 dias aqui ministrando para 2.000 mulheres, quando eu vejo ela viajando nações para ministrar, estava dentro dela. Só que precisava de um ambiente de encorajamento, onde o homem, sabendo quem ele é, ele não vai perder o seu lugar. O seu lugar em Deus, não existe briga de estrela brilhando. Quando um casamento está centrado, quem brilha é Cristo. Só existe uma luz brilhando, a de Cristo. A gente vai só refletir. Então, se a tua esposa conseguir refletir algo maravilhoso, cara, você é um bem-aventurado. É porque você conseguiu extrair dela o melhor. Então, homens, eu te encorajo, extraia da sua esposa o que tem de melhor nela. E o que tem de pior, paciência, vai orar, suporta, vão fazer umas DR, senta, conversa, chora. Não tem problema, empina uma carroça, beleza, mas investe no que é de bom nelas. Você vai ver uma mulher florindo do seu lado, você vai ser feliz. Uma mulher triste, você na pista. Uma mulher feliz, você voando. Então, eu quero te encorajar. Eu encorajei ela a dirigir, pegar o microfone a primeira vez, né? Isso foi maravilhoso hoje ver os frutos, né? E hoje, assim, eu penso que ele foi um Boaz na minha vida, porque Boaz chegou na vida de Ruth como um resgatador de valores, um resgatador de lugares que ela nunca tinha entrado, ela passou a entrar, né? Boaz, ele fez florescer Ruth naquilo que ela jamais imaginou que ela teria, né? Ruth totalmente desconstruída. E uma coisa que a gente, quando sofre de orfandade, a gente tem um buraco realmente na nossa identidade. Alguém falou aí, né? E é uma verdade, a gente tem um buraco, a gente não se conhece, a gente fica tão inseguro, tem medo. E meu marido foi meu maior encorajador e é até hoje. Às vezes quando eu choro, quando eu vou viajar, ele tá ali do meu lado, amor, vai, Deus te chamou pra isso. E tantas coisas vieram, né, amor? Eu não sabia cozinhar, gente. O que tu comia? Fala pra eles. Nuggets e arroz pronto. É um que vinha no saquinho. Tio João, eu vou fazer propaganda aqui, arroz tio João. Olha, gente, não foi fácil não, tá? E amanhã eu vou falar sobre isso na reunião de mulheres, no meu retorno para casa, né, amor? Quando Deus falou assim para mim, volta para tua casa, restaura, né, o teu altar chamado família, restaura a tua casa. Eu quero fazer nascer algo lindo a partir da tua casa. E foi quando Deus começou a me ensinar tantas coisas, e o encorajamento do meu marido, né? Então eu acredito que homens que estão me ouvindo, você é um Boaz na vida dessa mulher. Né? Às vezes você tem reclamado dela, tem coisas que tem te entristecido. Eu sei o quanto que uma mulher pode ser chata. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto, sozinho, do que ao lado de uma mulher goteira, de uma mulher que fala sem parar, que repete sempre as mesmas coisas. Mas quem sabe se você encorajar essa mulher, às vezes que essa mulher quer uma atenção, né? E de repente homens estão me ouvindo, você pode ser um Boaz na vida dessa mulher, um encorajador, um homem que devolve o valor das mulheres. Verdade. E uma coisa interessante é que Ruth não buscou Boaz. Ela buscou a Deus. Porque ela disse assim para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Então quando Ruth buscou a Deus, Deus inclinou o coração de Boaz para ela. Sabe o que significa isso? Que às vezes você tem um marido que não teme a Deus, né? Não honra o Senhor, não ama o Senhor como você gostaria. Então às vezes você quer convencê-lo a amar a Deus. Vai para Deus, vai para o Senhor e você vai ver que no Senhor, a Bíblia fala em Provérbios que o coração de um rei é como um rio na mão do Senhor. Ou seja, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Então se você for para o Senhor e dizer como Ruth disse, olha, o mesmo Deus de Noemi é o meu Deus. Então você entender esse lugar seu, Deus vai providenciar um Boaz para você. E esse seu marido que você acha que é um turrão, que você acha que é um italiano dentro de um corpo, que você acha que é, né, a Vivi sabe como eu era, né? Eu já pregando, já falei isso, a gente não esconde, de como eu vim de uma cultura, né, explosiva, militar por muito tempo.
e descendente de italiano explosivo, eu falo que eu sou sanguíneo hemorrágico, né? Vou dizer assim em poucos segundos. Então, quantas vezes na minha explosão eu acabei machucando o coração dela, sabe? E a Vivi foi para Deus. Eu lembro da Vivi madrugadas, eu acordar ela aos prantos na sala, e ela foi, e Deus moveu o meu coração. Sabe, Deus, ele jogou meu coração para onde ele quis, aonde eu consegui enxergar a virtude e a beleza que havia dentro dela, e eu não enxergava. Eu achava ela via ela como minha inimiga, como alguém que queria me afrontar. Mas não era minha esposa, me amava, só não estava sendo amada, se tornou amarga, né? Como Mara, como Noemi se identificou. Mas saiba que você não é amarga, você pode ir para o Senhor e Deus vai providenciar um Boaz para você. Se você já o tem, seja grata, mas Deus pode providenciar com certeza, né? É isso que eu digo, o casamento não vem pronto, não existe casamentos perfeitos, né? Mas existe a construção dele. No nosso caso, a gente não está aqui colocando, vamos dizer assim, que tem que ser assim para todos, mas no nosso caso, ir para Deus, ir para a presença de Deus e buscar ser atingido por essa presença, ser transformado por ela, transformar o nosso casamento. Eu sempre digo que Deus não transforma casamentos, Deus transforma pessoas. Pessoas transformadas, pessoas restauradas, transformam casamentos. Verdade. Então, nós somos a matéria-prima de Deus para um casamento restaurado, né? A nossa casa, a nossa vida, que é aqui dentro. Então, eu acredito muito nisso. Talvez você está tão desanimado no seu casamento, né? Às vezes vocês se ferem com um pouco. E, gente, é engraçado que no casamento, né, amor, as nossas maiores guerras sempre foram por coisas pequenas, sabe? Não eram grandes coisas. A gente às vezes ficava chateado, perdia a alegria daquele dia por coisas pequenas. Às vezes você fala aquilo que é correto, mas você fala da maneira errada. E quantas vezes, por ter a maneira errada de falar, nós nos ofendemos e nos magoamos sem necessidade. E aí tem um segredo do nosso pastor, o pastor Juscelio, que eu quero compartilhar com você. Eu tenho falado em todas as ministrações. Se você não ouve esse homem, ouça ele. O pastor Juscelio de Souza tem um canal no YouTube. Tem aqui também no Instagram, as ministrações dele são maravilhosas. E uma coisa que ele falou, ele ensinou a gente no retiro de casais que ele ministrou, ele falou o seguinte: quando já começa errado, dê a chance do outro começar certo novamente. Então, quando eu chego pro Telmo, já meio assim, querendo impor alguma coisa, o que você fala pra mim, amor? Vamos começar de novo? E aí ele me dá a chance de começar de novo e eu começo de uma outra forma. Por quê? Porque às vezes a gente acaba às vezes eu tô tão assim atrasada, arrumando um pra escola e atendendo o outro, e o meu WhatsApp chamando, que na hora que eu vou dizer assim pra ele, o almoço tá pronto, eu falo, o almoço tá pronto. E aí ele fala, e o quê? Vamos começar de novo? Chama de novo? Aí eu falo, o almoço tá pronto, amor. Então, nós dois nos demos essa chance. Então, quem sabe, essa é uma arma poderosa para você usar no seu casamento. Dê a chance do outro começar de novo, né? O que você acha? É verdade, é maravilhoso. Porque a gente, tipo gente, né? Tipo pessoas. A gente é tipo gente, né? Então, eu acredito que a gente tem as limitações. E no casamento não é diferente. Por isso que essa estratégia do vamos começar de novo ajuda bastante. Porque às vezes o outro, sem querer, no impulso do momento, pode ultrapassar um pouquinho os limites da fala, do tom, da forma de agir, né? Isso, não existe casamento perfeito. A palavra perfeição não encaixa no casamento. O que encaixa no casamento é entender que ele é um processo de crescimento. Não foi à toa que Jesus transformou a água em vinho, em um casamento. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Não foi à toa. O vinho é aquilo que fica com o tempo melhor. E o casamento, ele é assim, ele é um processo de fermentação e transformação que os dois vão se encaixando cada vez mais e ficando cada vez mais realmente saboroso. O casamento vai ficando mais bom de estar, vontade de voltar para casa. A gente tem vontade, assim, ultimamente, né? Eu tô com 42 anos, ele vai fazer 41, ele é 1 ano e 6 meses mais novo. Não parece que eu sou muito mais. Ai, meu Deus. Não. E aí, a gente tem experimentado uma coisa nesses últimos 2, 3 anos, o desejo de estar perto em situações bobas, né, amor? Tipo, tomar um café à tarde, a gente se liga, onde tu tá? Ah, eu tô aqui, então vamos tomar um café junto. O prazer de estar junto, né? Às vezes ele me acompanha em coisas que eu falo, amor, tu tem certeza que tu quer ir? Não, eu quero só pra estar contigo, eu quero ficar contigo. Então isso a gente adquiriu, né, com a maturidade do casamento. E por que eu quis dizer isso, né, sobre Boaz e Ruth? Por que eu quis falar tanto sobre isso? É porque a Bíblia diz que a mulher, ela é edificadora, né, ela tem o poder de edificar.
Mas a gente até se coça de ouvir isso, porque a gente sempre tá ouvindo isso e parece que em cima da mulher fica todas as responsabilidades da casa, de cuidar dos filhos, de dar carinho pro marido, Mas não é isso. A Bíblia fala o seguinte, que a mulher é edificadora da casa. E só quem tem o poder de edificar tem o poder de destruir. Porque a Bíblia também vai dizer que a mulher tola, ela destrói. E às vezes no casamento, todas as desconstruções que as pessoas passam, talvez as maiores feridas que alguém vai levar para a vida, sejam dentro de um casamento. Foi traído, foi machucado, foi, sabe, abandonado, trocado por outro. E essas dores são tão difíceis, sabe por quê? Porque o casamento é um lugar de construção. Verdade. A gente sabe o quanto que um casamento pode construir. E nós somos, eu acredito, um exemplo disso, de como o casamento nos construiu, sabe? Como o Telmo também é uma pessoa melhor como homem, como ele floresceu em coisas que ele precisava, né? Com encorajamento. A linguagem do amor dele é muito, muito palavras de encorajamento. Então, quando eu falo uma palavra de encorajamento para ele, esse homem parece que ele floresce, né? A minha linguagem do amor, qual é, amor? Carinho. Não, a primeira linguagem do amor minha, olha, eu vou ter uma DR que ele não sabe qual é. Carinho, sapato carinho. Bolsa carinho. A linguagem de amor dela é presente. Isso, minha linguagem de amor. Então, quando ele vem com presente... Segundo é tempo de qualidade. Olha, se você não leu ainda esse livro... É muito bom, é verdade. As 5 Linguagens do Amor, por favor, leia esse livro. Ele é maravilhoso. A gente se identificou muito, assim, né? E é engraçado que eu amo receber presentes. E o Telmo, sempre quando ele ia demonstrar amor pra mim, ele tinha atos de serviço. E eu nunca recebi atos de serviço como prova de amor. Tipo assim, amém, obrigada. Mas isso não é, né? E aí a gente começou a se amar na linguagem que cada um tem. Então o casamento, sendo esse lugar de restauração, de curado, ele pode fazer florescer o que a gente nunca imaginou. É verdade. E eu tenho certeza, hoje eu li um livro da Heidi Baker, que eu vou indicar pra vocês nos próximos stories depois, não vou falar o nome dele aqui agora porque eu posso errar e ele não tá aqui. Mas ela falou uma coisa que é uma verdade, que existem habilidades dentro de nós, existem coisas que Deus depositou dentro de nós, que nós ainda não descobrimos, porque elas só vêm à luz quando nós estamos no ambiente correto. E é por isso que Deus o tempo todo fica nos impulsionando a estarmos perto dele, porque quando nós estamos perto dele, como aquele musgo, nós florescemos. Então não é só a questão do casamento, do casal, existem coisas dentro de nós que precisam vir para fora, quando nós temos essa presença, nós vivemos essa vontade de Deus. Então assim, eu lembro que eu nunca quis ministério, o Telmo sabe disso, como eu fugia das plataformas, tinha vergonha, tinha medo, mas eu fui para Deus, né? Deus, eu quero a tua presença, eu não quero uma religião, eu quero você. E quando eu fui para Deus, eu descobri quem eu era. E é engraçado que Pedro teve essa revelação, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Pedro soube quem Jesus era, então ele recebeu a revelação de Jesus para ele. Então falando, tu és Pedro, e sobre ti edificaria a minha igreja. Então eu acredito muito que como musgo, como esse musgo que estava num lugar tão frio, que ele não conseguia, né, fazer nascer aquilo que estava dentro dele, mas no ambiente correto. Então eu acredito que você e eu podemos ver florescer coisas em nós, quando nós estamos em Deus. Não só na nossa vida, mas no nosso marido, na nossa casa, com os nossos filhos. Amém, isso aí, meu amor. Amém? Amém, pensa demais. Eu fiquei muito feliz, gente, de ele estar aqui comigo. Eu amo dividir, né, aquilo que a gente tem. Na verdade, a próxima live, não é essa próxima, eu vou fazer do livro, mas eu vou chamar ele de novo. E eu quero falar sobre os desafios do ministério, quando nós estamos juntos como casal no ministério. E como é difícil a gente ver pessoas alinhadas ministerialmente, e não só ministerialmente, né, amor? No relacionamento com Deus, né? Alinhadas, o casal amando olhando para a mesma direção. A gente vê tantos líderes que um está à frente, outro está lá atrás, né? E talvez às vezes Deus vai pedir para um desses cônjuges retroceder. Então eu já quero deixar aqui, né, mais ou menos como é que fala? Spoiler? É isso? Coisa chique, né? Nosso inglês está maravilhoso. Um spoiler sobre as próximas lives que eu vou fazer com meu marido. Eu vou falar sobre isso, sobre alinhamento espiritual do casal. Maravilha, muito importante. Talvez falar sobre submissão. Ótimo. Importante, o princípio da submissão. Às vezes, dentro da religião, ele está corrompido, não está sólido, não está saudável. Verdade. Tem um princípio aí de aplicado da forma correta, ele pode trazer muita saúde, aplicado da forma correta. Amém. Então, eu acredito que a gente pode ter um bate-papo mais para frente aí, né? E eu estar aqui junto a essa mulher maravilhosa,
linda. Ai, meu Deus, apaixonada. Meu Deus do céu, né? Eu queria orar por você. Você tá com seu marido aí, né? Com o seu noivo, com o seu namorado, não sei. Eu quero orar também pelos solteiros, pelas solteiras que estão me ouvindo. Eu quero dizer para você que você não tenha pressa. Por mais que, né, seja difícil, às vezes estar sozinha, não tenha pressa. Deixa Deus trazer um Boaz para sua vida. Um homem que vai fazer você florescer na sua identidade, naquilo que Deus separou para sua vida. E de igual forma, você não vai ser uma amostra da grande tribulação, né? Não, amostra grátis. Tem mulher que é a amostra grátis da grande tribulação ou um campo missionário. Não seja um campo missionário para o seu marido, mas seja uma mulher que também faz florescer coisas maravilhosas na vida desse homem. Amém? Amor, eu queria que você orasse. Vamos orar então. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que entrou, aqueles que saíram por algum motivo, nessa live. Eu oro para que a mesma unção que o Senhor derramou sobre a nossa casa, uma unção de restauração, uma unção de cura para curar, uma unção de alinhamento espiritual, onde o Senhor alinhou o nosso coração com o Teu primeiro, depois alinhou o ministério, Senhor, que os processos sejam respeitados. Eu oro, Senhor, para que cada mulher que está ouvindo entenda o seu tempo, sabe onde buscar a sua fonte, busca no Senhor, e o Senhor vai trazer o coração do marido de volta. Aquelas que têm, sejam gratas, sejam sábias, usem a sabedoria que o Senhor deu. Aquelas que estão esperando no Senhor, que o Senhor as presenteie por esperar no Senhor. Não existe espera no Senhor em vão. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor as presenteie com um Boaz, alguém que vão te extrair desse musgo que hoje talvez está amargo, como Noemi sentiu, possa extrair o que há de melhor delas. O ministério possa fluir delas. É tudo que elas porem as mãos possam fluir. Os filhos, Senhor, possam estar debaixo dessa bênção. Os homens que estão também me ouvindo possam entender a sua posição de remidor, de Boaz, possam se posicionar corretamente e naturalmente a sua casa será reposicionada. Eu abençoo cada ministério, abençoo cada pastor, pastora que está ouvindo, para que possa também entender que o seu primeiro ministério não é a igreja. O seu primeiro ministério é seu casamento, a sua casa, sua família, seus filhos. Se eles forem aprovados em casa, poderão vencer guerras fora. Não ser como Naamã, ser leproso em casa, na intimidade, e ser um general vencedor lá fora. Que ele vença primeiro em casa e depois as outras guerras serão vencidas. Eu os abençoo nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você receba essa unção aí na sua casa, na sua família, no seu casamento, que essa esperança abrace você, de que Deus pode fazer coisas que você jamais imaginou que Ele faria através da sua vida, nos seus relacionamentos. Amém? Que Deus abençoe cada uma, um restinho de noite abençoado com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Amém.